sempre com muita alegria pelo nosso reencontro. Quero saudar a todos com muito carinho e como o meu desejo é de que todos entendam o que a doutrina espírita traz como orientação para que saibamos por nós mesmos nos auto-administrar. Este é o objetivo. Não é tão somente pelo que os amigos espirituais nos dizem. Eles dizem, nós ouvimos e temos a liberdade dada por Deus para seguir, para fazer melhor ou para não observar. Percebamos isso, que nos dá um poder de nos responsabilizar pela construção e manutenção da nossa própria felicidade. A doutrina espírita, queridos amigos, ela nos deixa livres. Não nos impõe nenhum conhecimento que nos amedronte, que nos faça cumprir o dever, tão somente para nos libertar de um sofrimento ou de uma dor ocasional. A doutrina espírita nos dá conhecimentos permanentes, ininterruptos na sua atividade, para que cada um de nós se sinta, além de livre para escolher, responsável por essa construção. É nisso que está a beleza. É nisso que está o respeito, não somente religioso, mas ético e, por isso, moral. E como nós vamos conseguir entender o nosso trabalho na casa espírita? É exatamente facilitar este processo. Os que já têm um conhecimento muito já desenvolvido, não é o nosso alvo. O nosso alvo é aquele que começa, é aquele que está organizando o seu processo, é aquele que está em dificuldade, para darmos o norte, para darmos com segurança os conhecimentos, para que deles apropriados, onde estivermos, fazendo o que estivermos, nós podermos nos sentir seguros, orientados pela nossa própria consciência. Por isso, a base, como todo edifício que a gente vai construir, é importante. É o mais importante, podemos até afiançar isso. E o que é a base do Espiritismo? O que é aquela orientação da qual depende ou dependerá toda a segurança da nossa construção? É nos autoconhecer. Quem eu sou? É a pergunta fundamental que hoje, quando eu digo hoje, quer dizer
que, a partir de como a doutrina espírita se organizou, está ao alcance de todas as pessoas. Não é ninguém privilegiado. Nós temos que nos entender como uma construção de Deus, que tudo cria, que tudo mantém, que tudo faz, que tudo conserva, o que nós quisermos entender. Por isso, é este conhecimento que nós temos que não somente entender, mas dele nos utilizar. Porque nunca cessará esta tarefa. Em qualquer coisa que eu estiver fazendo, em qualquer coisa que eu estiver pensando, em qualquer coisa que eu desejar, eu estou trabalhando-me. Olha, o verbo é sempre pessoal. Fazendo a minha própria felicidade. Quando foi perguntado quem está pela primeira vez, só 2 pessoas, uma retornando e a outra levantou a mão. Então, os outros sabem me responder tecnicamente quem somos. Quem nós somos? Estou esperando a resposta. Hein? Espírito. Nós somos espírito. Eu já ouvi dizer que espírito é uma assombração. É algo que eu não vejo, ou quando vejo é uma situação especial que me mete medo. Observemos como esses conhecimentos que já devem estar superados, às vezes se mantêm conosco e nós perdemos o interesse de colocar esta situação numa postura de nós mesmos. Eu sou um espírito. Esteja eu no processo de aliação com a matéria e não com a carne. Prestem atenção à linguagem. Com o elemento material. Ou esteja desvestido desta matéria. Numa linguagem específica, esteja encarnado ou desencarnado. Bom, entendemos. Eu sou um espírito que estou encarnado e a qualquer momento eu posso estar desencarnado sem que perca as minhas qualidades. No mundo material, essa situação é aqui a pesca. Isso. Nessa situação material, é fácil entender. E eu me recorro a ela para depois a gente fazer uma diferença. No corpo material, os órgãos, que nós já sabemos, não precisamos ser médicos para saber que temos um coração, um fígado, um baço, intestinos, rins, cada um fazendo o seu papel. O papel do coração é bombear o sangue. O papel dos rins é filtrar as impurezas. O papel do fígado é desestruturar as gorduras. O papel do estômago é digerir o que comemos. Só para lembrar vocês como é fácil
entender isto. Cada um órgão fazendo o seu papel automaticamente. Se não faz o papel, ele logo dá uma ideia ou se manifesta com o que chamamos de doença. Vamos partir para o aspecto espiritual. É a mesma coisa. Só que a funcionalidade desta situação é permanente. Nós somos dotados com espíritos de inteligência. E sempre estamos chamando a atenção para mudarmos o nosso olhar de conceito sobre o que é inteligência. Inteligência não é a manifestação de conhecimentos, falar alguns idiomas, ou ter ideias específicas de alguma ciência, ou me manifestar de alguma maneira que me distinga de outras pessoas. Não. Inteligência é uma capacidade do espírito dada por Deus a cada um espírito, desde que criado. Então vamos organizando esses conhecimentos para que eu possa entender. Então, todos nós entendemos o que vemos, o que ouvimos, considerando que esta capacidade, como todas as outras que eu vou lembrar a vocês, está inserida em cada um de nós. Ninguém tem mais ou menos. Podemos afirmar que todos, sem nenhuma exceção, temos as mesmas capacidades. Ou seja, a inteligência para entender. Mas entender o quê? O que eu quiser. Já não é mais a inteligência agindo. Como na hora que eu como alguma coisa, o coração não tem nada a ver. Quem vai trabalhar é o estômago. Então, na hora que eu quero alguma coisa, eu já aciono não a inteligência porque eu entendi, mas algo que nós chamamos de vontade. Assim como a inteligência e a vontade servem uma para entender, a outra para querer, nós já descobrimos que este conjunto que nós vamos enumerar para lembrar a vocês é o espírito. Quando eu decido alguma coisa, a forma como vou fazer ou se não vou fazer, eu já estou movimentando um outro órgão do espírito, que eu chamo de liberdade. Então, liberdade não quer dizer que eu faço o que eu quero. Liberdade é minha capacidade de decidir o que fazer, quando fazer, como fazer. Então, vejam, eu lembrei a liberdade, a vontade, e qual foi a outra que eu me esqueci? Me esqueci nada, vocês que não disseram. A inteligência. Mas eu só não tenho essas três capacidades. Deus já me muniu de todas elas. Nós precisamos entender isto. Porque
A nossa função é administrar essas capacidades. Como é que eu vou administrar uma casa se eu não sei o objetivo daquela administração? Se eu não conheço os compartimentos? Se eu não obedeço a atitudes que enobreçam, que ampliem, que valorizem a casa. Vamos dizer que eu, numa condição material, cozinhe no sanitário. Imagine você chegando na minha casa e eu no vaso sanitário cozinhando. Então, eticamente, quer dizer, colocando cada coisa no seu lugar, eu vou percebendo que tudo fica administrado. Portanto, quando eu penso, que pensar é uma atribuição do espírito, por favor, não insinuem sequer que se pensa com a cabeça. A cabeça é um órgão do corpo físico. E nós, naturalmente, quando não prestamos atenção, eu penso. Quem pensa não é a cabeça, não é o cérebro, é o espírito. Elabora através das vibrações, olha, o conhecimento que sai do corpo físico para se tornar uma realidade sob o nosso comando. Quando eu sinto, não é o coração que sente. O coração, eu preciso fazer até esta pesquisa que eu já me prometo há tanto tempo e ainda não tive a capacidade de fazer. Quando é que o coração, ao coração foi atribuído a capacidade de sentir? Não é o coração que sente, é o espírito que sente e movimenta a atuação do coração para que ele se manifeste através das sensações e das emoções. Eu acredito. Como é que eu acredito? Eu chamo de fé. É um órgão do espírito. Eu guardo as minhas experiências na memória. Em que lugar? Se vocês se propuserem a perceber isso em cada um de nós, eu fico impressionada. Como é que eu guardo? Onde guardo? Em que espaço eu guardo? Para me compreender que não tem espaço para eu guardar experiências. Quanta coisa que a gente lembra desde não sabemos nem quando nasce uma pessoa com determinadas tendências, e cada um de nós pode verificar isso em si mesmo. Onde eu aprendi isso? Onde Iracema pinta? Quando foi que ela aprendeu? Ela diz que pinta, não é? E mostra a gente quem ensinou. Como é que ela define as cores? Como é que coloca na tela o que ela está pensando? Eu dei o exemplo dela, mas qualquer um de nós descobre que tem tendências, que desenvolve, que não sabe precisar quando isso se iniciou. Então, o espírito é algo perfeitamente possível
de ser percebido em cada um de nós. No mundo material, os órgãos estão definidos, estão já conhecidos de todos nós, onde se localiza. O espírito não tem esta condição de localidade, mas se manifesta de uma maneira que está sempre à nossa disposição aquilo que nós queremos realizar. Olhemos-nos com respeito, olhemos com carinho. Para quê? Vejam, ao invés de cuidar do estômago, dos rins, do fígado, da próstata, cuidar do que pensamos, do que digamos como manifestação espiritual e do que façamos. É da nossa responsabilidade. E, fantástico ainda, isto é pessoal, individual e intransferível. Jesus disse isso de uma maneira tão carinhosa. Ele disse: a cada um segundo suas obras. Uma verdade espiritual da qual nenhum de nós pode negar. A cada um nós influenciamos o outro, pode ser até dominamos, porque quando a gente acha um mais fraco, a gente monta nele, né? Para poder dominar, fazer o que a gente quer. Mas se o outro reagir, de onde veio essa força? De onde, como nós dizemos, acordou-se para dizer: não, você não me domina. Eu também tenho a mesma organização que você tem. E a minha tarefa é desenvolvê-la, aprimorá-la cada vez mais, colocá-la à minha disposição. E aí vem uma responsabilidade para que cada um trace o seu próprio caminho. E claro, desta situação vem uma outra da qual nós não podemos fugir, que será sentir-se, olha o verbo, é pessoal, é para si mesmo, feliz ou infeliz, triste ou alegre, bem ou mal. Então percebamos como em cada um de nós está este poder. Não é o outro que nos faz feliz. Não é o outro que seja responsável pela minha felicidade. Nós somos, queridos companheiros, indivíduos. Somos responsáveis pela utilização, pelas experiências que essa utilização nos dá. Quem traça o nosso próprio caminho é cada um de nós. Isto é a base, é o alicerce de todo o conhecimento. Há pouco tempo nós pudemos entender isto de uma maneira prática para, a partir daí, como o alicerce segura uma edificação material, aí eu posso construir. Se eu fizer uma base segura, eu posso subir quantos andares o meu edifício. Quando eu tenho um conhecimento e a utilização deste conhecimento me dá a possibilidade de ir erguendo o meu edifício, que é
infinito. Não tem determinação. Nós somos imortais. Vejamos como a doutrina espírita e o grupo de estudos, quando a gente está interessado em fazer o nosso papel, não atribuir ao passe, não atribuir ao outro um milagre, não atribuir a Jesus a responsabilidade, mas assumir este papel. Sou eu o responsável por tudo aquilo que vai me ocorrer. Um consolo melhor, enquanto se o fígado não funcionar, eu tenho que tomar o remédio, talvez por toda a existência, ou até tirar. Lá vai meu fígado, lá vai meu coração, uma parte, lá vai uma parte do útero, até tira. O espírito não. Ele continua, mesmo que adoecido pelos nossos enganos, para utilizá-lo, ou seja, utilizar estas potencialidades, ele se regenera. É fantástico. Nós não somos condenados a nada. No momento em que despertamos para a utilização destas faculdades, para assumir o nosso verdadeiro papel, tudo se reestrutura. Deus não nos castiga porque nós usamos indevidamente, mas nos oportuniza. Você quer agora a lei? Não é Deus que fala, por favor. A lei vai me dando aquela calma, aquela tranquilidade, aquela força para que eu possa reestruturar. E, magicamente, entre aspas, tudo se regenera. Então, nós não temos medo mais de castigo. Nós não entendemos mais como nós desanimarmos. Ao contrário, a cada vez, se enganado, reconstrua, refaça. Tudo está à nossa disposição. E parece-nos que Jesus, sabendo que nós entendíamos isso com o passar do tempo, com a reorganização do nosso pensamento, ele disse que, embora não se compreendesse tudo aquilo que ele estava dizendo naquela vez, porque ele soltou tudo de uma vez. Ele sabia que nós não íamos aguentar a sua presença histórica, nos dando tantas informações, tantas orientações. Disse que ele morreu, condenado por nós, aos 30 anos. Ninguém sabe e nem é importante que tenhamos essas informações. O importante é que o que ele nos deixou como orientação ficou cada vez mais apropriado, cada vez mais entendível, cada vez mais suscetível de ser utilizado. A todo momento nós podemos empregar os ensinamentos de Jesus. Não é fanatismo, não. É porque foram os conhecimentos mais apropriados para que nós pudéssemos dele nos utilizar, sem exceção. Então, aquele que se sente frágil, aquele que se sente triste, infeliz, não desanime, não.
Ao contrário, refaça, se observe, se auto-administre. O segredo da felicidade é a auto-administração, de acordo com a lei perfeita que nos rege. Não esqueçamos que cada mundo, cada orbe, como vocês quiserem se manifestar, cada planeta, como a gente quiser denominar, está à nossa disposição para que nós possamos passar um tempo ali assimilando conhecimentos e desejar se libertar para outro que vai exigir, como o teto de uma casa exige que a construção esteja apropriado para que ele sustente. Vejam como é fácil, eu repito isso, incansavelmente, que nós façamos o nosso papel. Isto se chama ética. Ou seja, querer com determinadas condições. Não é a minha vontade que deve prevalecer. A minha vontade tem que estar apropriada à vontade ética de todos nós. Quer dizer, fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. Fiz esse rodeio todo para que nós entendamos o que Jesus quis dizer com isso. Se o outro está feliz por uma ação minha, eu fico muito mais feliz porque eu fui o agente desta ação. Eu sei que está longe ainda, mas eles nos dizem, os nossos amigos protetores, que nós estamos no segundo degrau ainda. Segundo. Vencemos apenas o primeiro. De uma escada que chamamos evolução infinita. Não sabemos quando tem fim, mas a cada situação que nós vamos vencendo, fazendo aos outros o que queremos que seja feito a nós, nós vamos nos tornando cada vez mais responsáveis pela felicidade social. Olha, não empreguei essa palavra ainda, é a primeira vez. Nós somos sócios. E como na vida material, os sócios têm direito aos lucros em igual condição. A gente inventou aí o negócio de um sócio majoritário, um sócio proprietário. Isso é na medida em que o poder de comando dá responsabilidade. O poder de comando também nos dá. Na família, vejam, o pai, a mãe, os mais velhos. No emprego, o proprietário, o comandante. No lazer, aquele que já se aprimorou no esporte. Então, a coisa natural que aqueles que já têm a experiência fazem melhor o que devem fazer, não porque é melhor, mas porque já fazem melhor aquilo que todos vão fazer da mesma maneira. Nós precisamos entender isso e dizer isso, sobretudo, às crianças, porque elas estão suscetíveis de entender
e crescerão com essa responsabilidade. Às vezes nós nos vitimizamos. Ah, não posso. Ah, sou deserdado. Ah, pequei. Ah, não, vamos acabar com isso. Na hora que a nossa vontade estabelecer que deve ser assim, imediatamente nós pensamos. Então, o pensamento é o veículo permanente da nossa caminhada. E quem dá qualidade ao pensamento é o ser. Eu quero matar. Mate. Só verificou um engano. Porque a quem eu matei, eu estou vendo, não morreu. Quem se enganou? Quem matou? Portanto, o trabalho do Espiritismo é conscientizar as pessoas a fazer o que elas estão fazendo da melhor forma. O carnaval. Ah, eu sou espírita, não vou para o carnaval. O carnaval é uma festa que teve o seu início no Egito para comemorar o Boiapse, que era um deus daquele povo, vamos chamar do regente, porque era um povo politeísta. Politeísta quer dizer muito, adorava muitos deuses. E para comemorar a juventude, a festa da juventude, inventou-se ou criou-se essa oportunidade. Hoje, nós comemoramos a alegria com o carnaval. Então, não é a festa do carnaval que é ruim, é o que eu posso fazer de mal ou de bem com a minha alegria. Não. Os detalhes, se eu vou para o camarote, ou se eu vou para a rua, se eu visto um abadá, ou se eu vou com minha roupa mesmo, isso não tem a menor importância. É o que eu faço. Como eu elejo esta forma de me alegrar. Se eu achar que não devo, não é porque eu tenho um rótulo, não é porque eu tenho uma santidade, é porque eu já cheguei à convicção de que aquilo não me agrada. Que coisa simples para raciocinar. Se vocês querem se alegrar, e se esta alegria é proporcionada por aquele ambiente, com aquelas músicas que eu já acho horrorosas. Eu já acho, eu disse a vocês, mas há 30, 40 anos eu achava Bel o máximo. Hoje em dia, o que Bel faz, a minha é tão pouco. Quem mudou fui eu. A alegria permanece para aqueles que se alegram com esta forma. Eu acho já o carnaval, barulhento. Mas quando eu fazia barulho, eu não achava. Era bom. Então, é a forma como nós manifestamos as nossas experiências. Bom, se eu vou para o carnaval com o objetivo de roubar o celular, é a minha experiência, é o que eu quero fazer. Mas não é o carnaval que me possibilita. Eu posso fazer isso em qualquer situação, a qualquer momento, em qualquer lugar.
Então vamos pensar com sinceridade, com honestidade, naquilo que nós decidamos fazer. Eu coloquei o carnaval, mas é qualquer outra situação. Nos responsabilizar, porque toda causa tem um efeito correspondente. Não precisa ser no carnaval que eu vou com o objetivo de fazer isto ou aquilo. Eu posso decidir em qualquer situação que me seja favorável fazer aquilo. Então não é a festa, é a oportunidade que vai se desenvolvendo em nós. Porque eu preciso de uma oportunidade para manifestar alguma coisa. Quem faz a oportunidade sou eu, para proceder da forma como eu quero. Então, a ética a que nós queremos nos referir é uma oportunidade que nós aproveitamos para fazer o que queiramos, mas as consequências serão inevitáveis. Queridos companheiros, nós estamos regidos, o Livro dos Espíritos nos ensina isso, comprovadamente. Por que comprovadamente? É preciso que a gente dê essa dica, como dizemos, para que a leitura, para que o conhecimento seja realmente válido. Quando os Espíritos nos disseram todo aquele conteúdo contido no Livro dos Espíritos, pela ingerência do nosso codificador, porque o Livro dos Espíritos existe porque as perguntas foram feitas. O nosso codificador foi comprovar. Não é que ele duvidasse, mas uma outra forma de entendimento passou a ser exigível. A comprovação, ou seja, como ciência, analisar o que os espíritos disseram para, vamos dizer, dar vida a essas respostas. E o nosso codificador foi fazer isso. É por isso que existe o segundo livro, pela ordem, que é o Livro dos Médiuns. O que é que faz o Livro dos Médiuns? O Livro dos Médiuns comprova que nós somos espíritos. Que, embora desvestidos desta organização material, nós continuamos a pensar, a querer, a acreditar, a memorizar, a sentir. Nada muda. Então, o depoimento dos desencarnados é a comprovação de que nós não morremos. E o Livro dos Médiuns afeta todo este conhecimento, comprova. Não obstante, o quinto livro, o quarto livro da codificação, o Céu e o Inferno, traz o depoimento. É um livro lindo para se ler. Na sua segunda parte, os espíritos vêm dizer dos seus enganos, das suas dúvidas, mas também dos seus acertos. Se vocês pegarem o livro do Céu e o Inferno, tem lá a classificação que Kardec fez. Espíritos felizes, sim. Espíritos endurecidos. Espíritos suicidas. Eles próprios
dão o seu depoimento do que estão sentindo, do que fizeram, por que estão sentindo daquela forma, para nos dizer: nós não morremos. Não é a morte física que deve ser considerada, mas aquilo que eticamente cada um de nós, como procedeu, faz o seu patrimônio. Queridos amigos, o patrimônio é individual. Não é porque eu estou dizendo, não. Não acreditem porque eu estou dizendo. É porque está devidamente comprovado cientificamente. O que quer dizer cientificamente? Foi analisado todo este roteiro, todo este comportamento, comparado com as respostas que os espíritos nos deram, para que nós pudéssemos ou possamos nos auto-administrar. Voltei, dei essa volta toda no quarteirão para voltar ao meu primeiro endereço. É preciso, mas não precisa se santificar, não precisa se abdicar. Abdicar, talvez essa palavra caiba, não é? De alegrias, de formas de comportamento, de escolher como nos comportar. Agora, sempre saber que a lei que nos dirige é eterna. As características estão lá no Livro dos Espíritos. Não é passou, esqueceu. Não. Sempre, olha a intenção da memória, está lá, que agora nós chamamos de subconsciente, ou seja, abaixo da consciência, guardadinho, porque nós só seremos admitidos nos lugares onde o nosso comportamento, onde a nossa atitude, onde tudo que nos representa, eu disse tudo, estabelecer. É a mesma coisa que nós só entramos no cinema se pagarmos o ingresso. Só seremos servidos num restaurante se tivermos o dinheiro para pagar o prato. Por quê? Se eu pedir o prato, que o pagamento é depois, não é? Devia ser antes, não devia? Não, mas eu não quero mudar nada, não. É depois, não é? Aí eu como tudo que eu pedi e depois viro para o garçom e digo: eu não tenho dinheiro para pagar. O que é que vai me acontecer? Nada. É a lei de Deus. Eu já comi. Já estou satisfeito. Não é? O meu estômago já foi servido convenientemente, mas o meu comportamento não. A lei de Deus é assim, ela é eterna. Não é para castigar, é para lhe lembrar. É justo que você consuma e não pague, se você sabia que o seu consumo vai resultar num pagamento. Você sabe. A lei de Deus é assim. Você sabe. Porque nós temos, no resumo de tudo isso, algo que nós chamamos de consciência. O que é a consciência? É aquela situação, como sempre, pessoal e intransferível, em que eu estou diante de mim mesmo. Não posso negar que procedi desta ou daquela forma.
Então, essa consciência é o que nos equilibra. Porque quando a gente mente, todo mundo pode acreditar. Mas a gente sabe que mentiu, que enganou. Quando a gente faz alguma coisa errada, mesmo que escondido, adultos já não fazemos mais isso, não é? Vou fechar os olhos para não descobrir nada, mas como crianças. O que é que a criança faz? Não, mãe, eu não fiz não. Olha aqui, ó. Não, demonstra de uma forma tão que a mãe que não quer ver, acredita. Mas ela sabe que mentiu. Ela sabe que enganou. A consciência também é assim. Nunca nos engana. E somente cada um de nós pode consultá-la. No Evangelho segundo o Espiritismo, ao final, tem umas mensagens. E tem um ensinamento de Santo Agostinho, que é o guia. Ele sugere a nós. Todos os dias, não é dia sim nem dia não, não é só no aniversário, não é só no ano novo, que a gente tem que consultar a consciência. Ou seja, como eu estou me portando, como eu estou me dirigindo, como eu estou me conduzindo. Todos nós devemos fazer isto. Todos os dias, hein? O que eu fiz hoje não é para ficar perdido nem preocupado. Bom, hoje eu não fiz certo. Amanhã, lembrando que eu não fiz certo, ou seja, fazer aos outros o que eu quero que seja feito a mim, eu vou ter mais atenção para não proceder daquela forma. Porque quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sabe que fez errado. Que feriu o outro, que mentiu, que enganou. Mesmo que ninguém saiba o que nós estamos fazendo. Mas cada um de nós sabe. Portanto, queridos amigos, na singeleza dessas palavras, neste raciocínio tão simples que nós queremos colocar a estrutura do nosso conhecimento. A partir daí, vou repetir o início, hein? A partir do alicerce, eu posso erguer minha casa de tijolo, de vidro, de cimento, de palha. Cada um vai escolhendo. Se cair, lá vai Jesus. Pode vir uma tempestade. Tem uma parábola dele, que ele diz que devamos erguer nossa casa em rocha. Um só que respondeu, que horror, né? É na rocha, porque a tempestade vem e não derruba. A rocha aí não é significando a pedra. No plano material, sim, ela nos dá uma segurança. Mas a rocha a que Jesus está se referindo é a nossa verdade diante de nós mesmos. É a nossa experiência conosco. Porque nós só vamos dar conta de nós mesmos. Nós preparamos um patrimônio que nos segue, nos identifica. E nós podemos mudar a qualquer hora. Deus nos dá a oportunidade, porque um dos princípios que nos regem é a
pluralidade das existências. Isto é confortante. Se eu errar 999 vezes, eu tenho uma milésima vez para reestruturar. Pode ser que eu demore, pode ser que eu adoeça, pode ser que eu entristeça, mas eu sei que tudo isso vencido, eu vou voltar a ser alegre e feliz, porque eu sou uma criatura de Deus. Tenhamos confiança nisto. Assumamos a responsabilidade. Ensinemos isso aos outros. Não é questão de fé, é questão de lógica. É questão de raciocínio. Para que Deus, repetindo, me deu a liberdade para escolher, para decidir? Ele podia não me dar como criador, mas Ele deu. Ele sabe, como criador e mantenedor de tudo que existe, que nós haveremos de nos reabilitar. Esta alegria que o raciocínio da doutrina espírita traz para nós não tem preço, não tem situação de tristeza, de desânimo sequer. Ao contrário, errei e quero terminar com a filosofia de um carnavalesco, de um produtor cultural, artista, que nem é citado nos anais das grandes produções artísticas, Ataúfo Alves. Ele diz, filosoficamente, uma verdade espiritual. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é espiritismo. É como nós devemos proceder. Em primeiro lugar, reconhecer. Errei, não fiz como devia fazer, não desanimar. Olha aqui, numa música que todo mundo canta, vocês ainda se lembram dessa música? É do meu tempo, não é? Não posso exigir que se lembrem, não é? Levanta, olha, levanta. Quando a gente cai, tem que levantar para refazer. Reconhece a queda, não desanima, levanta, o sacudir da poeira que é bom, né? Sacode a poeira, não é? Limpa a roupa e dá a volta por cima. É com essa composição de Ataúfo Alves a quem presto as minhas homenagens como o produtor que, embora não citado na atualidade, nos deu esta pérola valiosa de comportamento. Que nós queremos dizer a você que nos ouve que você é o seu autoconstrutor. Tudo está conosco, dado por Deus, para que nós possamos administrar. Isto é Espiritismo. Obrigada pela atenção de vocês. E muita... Essa palestra as vésperas da nossa festa chamada Carnaval. Quero só dizer, ela falando assim, porque eu volto, gente, é 89 anos.
Ah, sou eu, viu? Ela vai e volta sem perder a linha. Que eu escrevo desenho. Que nós possamos chegar a isso aí com essa clareza de ideias. Meus irmãos? E fazendo essas colocações, quando ela falava assim, mas eu vou voltar, e ela não perde a linha. Deus abençoe a nossa irmã Glória. Quero me despedir do pessoal do Instagram, que estavam todo o tempo aí. Repassem essa palestra. Não esqueça de dar o like. Essa palestra irá para o YouTube. Ainda coloco hoje no YouTube, todas as palestras também estão lá. Algumas pessoas gostam de colocar mais para outra pessoa mais no YouTube do que no Instagram. Parece que facilita mais. Então, todas as nossas palestras se encontram lá no YouTube. E essa também vai ficar gravada no Instagram, mas vai para o YouTube. Parabéns, nossa irmã Glória, pela sua lucidez, pelo seu trabalho incansável. Eu quero falar para vocês, quando ela chegou, eu falo isso assim com muita alegria e que nos sirva de exemplo. E quando eu vejo essa avidez de Glória pela divulgação do Espiritismo, e sabendo nós que divulgar o Espiritismo é a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina, eu fico agradecida a Deus por tê-la conhecido. Eu quero dizer, ela está conversando comigo que ela já veio da Casa da Fraternidade. Não é isso, vovó? Ela está aqui, ela veio da Casa da Fraternidade. E isso que ela teve no braço foi ela descendo do ônibus. O ônibus pegou o braço dela. Não tem nada a ver. Com certeza ela fazendo palestra. Ela não desiste. É 89 anos de dedicação ao que ela quer. Levantou, sacudiu a poeira, fez o curativo no braço, deu a volta por cima, salva de palmas, fecha a hora e sem sombra de dúvida, foi uma excelente palestra para as vésperas do Carnaval. Nos despedimos aí do pessoal do Instagram. Agora é o momento do passe. Nos acompanhe no Instagram, que lá vai estar toda a grade do nosso retorno, das palestras, dos estudos, tudo lá. Hoje eu ainda coloco, tá bom? Então vamos dar continuidade.